Queridos, eu quero ministrar nessa noite um tema que Deus colocar em meu coração, que é desejos, como saciá-los. Você já parou para pensar nisso? Todo mundo tem desejos, não é verdade? Mas como saciá-los? Antes de a gente entrar na palavra, eu quero contar uma história. Quantos casados tem aqui nessa noite? Uau! Conta-se com uma mulher casada. Ela estava um dia lá meditando na beira do rio, próximo à casa dela, e ela viu alguém lhe chamando: ei, senhora, vem cá. Quando ela olhou, era o seu sapo, preso entre os galhos de uma árvore, no chão lá, nas raízes. E aí ele disse para ela: se você me soltar, se você me soltar daqui, você vai poder fazer 3 pedidos, desejos seu, e todos os seus desejos serão realizados. Ela: é mesmo? E o seu sapo respondeu: é. E ela foi lá e soltou o sapo. E aí ele olhou para ela e disse: qual o primeiro desejo que você tem nessa noite? Ela pensou. Quando ela ia falando, ele disse: mas tem uma coisa, tudo que você desejar, o seu marido vai ter 10 vezes mais. Aí fez ela pensar mais ainda. Aí ela disse: eu quero ser a mulher mais rica do universo. Aí o seu sapo, pum, ela se tornou a mulher mais rica do universo, e o marido dela 10 vezes mais. Que mulher, né? Aí o segundo desejo, o seu sapo olhou para ela e disse: qual o segundo desejo? Ela pensou. Aí disse: seu sapo, eu quero ser a mulher mais linda do universo. Aí o seu sapo, tum, e ela se tornou a mulher mais linda do universo. E o maridão dela lá, meu Deus, o cara é impecável, o cara. Aí o seu sapo: e qual é o seu terceiro desejo? Ela custou um pouco mais, pensou. Ela disse assim: seu sapo, eu queria que você me desse, o meu desejo é ter um infarto bem pequenininho. Aí o maridão dela, pum. Amém. Quero que você leia comigo aqui a Bíblia, em Salmos 23, muito conhecido por todos. Coloque aí para mim, por favor. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido, quando eu comecei a pensar sobre esse texto, desejos, como saciá-lo, eu me deparei, Deus me trouxe à memória essa primeira parte do Salmos 23, onde o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí eu comecei a pensar: como é que pode existir uma pessoa onde ele não sente falta de nada, todos os seus desejos foram saciados? E aí eu comecei a pensar um pouco, e lendo o Salmo 23, a gente tem um entendimento dessa frase, de uma relação do pastor e da ovelha, onde há uma entrega da ovelha incondicional, de confiança ao seu pastor, a essa pessoa, onde ele pode confiar, onde ele entende que ela tem todas as coisas que ele precisa, e se entende que ele confia nessa pessoa, porque essa pessoa conhece
todas as suas necessidades. E essa pessoa, que seria o Senhor, ela dá a garantia que tudo na sua vida está no controle. É isso que o salmista Davi está nos falando, quando ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. E aí eu queria fazer algumas perguntas. Como é que o salmista consegue descrever isso, viver isso? Como é que é possível ter uma relação nessa dimensão com alguém, onde nós, seres humanos, independente da minha raça, da minha cultura, nós somos seres de desejos. Eu e você, é natural o desejo, e eu não estou falando aqui que desejar é pecado, mas é natural o ser humano desejar. Como nós vamos conseguir ser um ser de desejo e não sentir falta de nada? Você já parou para pensar nisso? E eu queria primeiro definir, trazer, só te ajudar. Eu sei que você sabe o que seria desejo. Desejo, no Aurélio, é a aspiração ou qualquer vontade de ter ou de possuir algo. Desejo pode estar envolvido uma ação ou um efeito de desejar, de querer, de possuir. Tem a ver com a vontade. Filosoficamente, desejo é uma tensão em direção a um fim considerado pelaquela pessoa que deseja como uma fonte, ela deseja aquilo como uma fonte de satisfação, que às vezes ela acontece de forma consciente nas nossas vidas ou inconsciente. Nós desejamos inconsciente, mas existem outras pessoas que desejam de forma reprimida. E aí eu me lembro, uma coisa bem comum, normal na nossa vivência de pessoas. Já viu como quando a mulher está grávida, como ela deseja, por causa dessa ansiedade provocada durante a gravidez, é comprovado que às vezes ela deseja, ela tem vontade de coisas malucas. E eu me lembro que na minha época tinha aquela coisa, cultura de geração: se a mulher deseja, se ela não come, o menino vai nascer com a cara daquele desejo não realizado. E às vezes tem pessoas aqui de Santarém, sei lá, o irmão de Ji Paraná que chegou hoje, eu não sei qual é a fruta típica de lá. Aí ele casa, a mulher deseja uma fruta de lá que não tem aqui, ele tem que dar um jeito para satisfazer o desejo daquela mulher. E aí eu me lembro, quando eu era jovem, já tem um tempo, não, eu sou jovem, mas quando eu era mais novo, nos meus 20 anos, eu era solteiro, reservado, orando, e naturalmente eu tinha o desejo de casar. Todo jovem deseja de casar. Eu me lembro, eu tinha o desejo de experimentar o bem bom, né? Eu era santo, eu andava em santidade, e eu me lembro que às vezes falavam, né, sobre a volta do Senhor, e dizia: Deus não volta antes de eu experimentar o bem bom. Era o meu desejo daquela época. E eu me lembro, né, do encontro de jovens com Cristo. Nós vamos ter um agora em outubro aqui, e eu estava participando desse encontro de jovens, liderando uma equipe. Eu me lembro que a Raquel estava desviada naquela época, e ela foi para aquele encontro, e ela ficou na sala comigo, e claro, e ela entrou e se apaixonou. E eu me lembro que passaram algum tempo depois, e eu decidi convidá-la para casar comigo. E querido, foi a melhor decisão que ela tomou até hoje na sua vida, de casar comigo. Mas querida, a Raquel diz assim que ela me santifica, e é verdade, porque o casamento, ele consegue trazer para fora aquilo de feiura que está dentro da gente. E é por isso que ela me santifica, porque toda feiura veio para fora, e nós demos muito trabalho ao pastor Sandro e à pastora Álbia, né? Mas foi muito legal, e nesse sentido vale a pena casar, vale a pena desejar, experimentar aquela coisa tão boa no casamento. Eu e a Raquel, a gente tem uma cultura de que a gente gosta de viajar.
Com dinheiro, sem dinheiro, Deus tem dado graça para a gente, e a gente consegue viajar. E a gente recentemente viajou para fora do país. E sabe uma das coisas que a mulher mais gosta e deseja qual é? Fazer? Como é fazer? Não é verdade? Ah, meu Deus. E tem uma loja lá bem conhecida, popular, que alguns não vão, mas a gente gosta de ir, que é a Ross, é uma loja bem grande. Ela deve ser maior do que essa igreja, geralmente as lojas é enormes, só roupa de mulher, imagina aí. Vocês já viram aquele ratinho roedor, quando vê um queijo, que ele fica assim? É tão forte o desejo por aquilo. É uma mulher quando entra numa loja que vai fazer compra, meu Deus, sai de baixo, né? E lá nessa loja, na verdade tem uns carrinhos de supermercado, e eu fico só observando, a mulher passa, pega uma, bota dentro, duas, bota dentro, três, bota dentro, sei lá. Eu disse, meu Deus, não estou no sal, por causa do desejo, não é verdade? A mulher gosta disso, a mulher deseja roupa, a mulher deseja joia, a mulher deseja bolsa, né? Absurdo, ela deseja. E aí você quer fazer uma mulher feliz, sabe? É quando ela vai fazer compra, que ela entra lá no trocador, que ela vai lá, veste, ela sai, tá linda. A minha vontade de dizer, tá não. Porque se eu disser lindo para tudo, mas sabe como é que a mulher se sente amada? É quando você olha para ela e diz, tá bom, 2, 3, pode comprar 3, pode comprar, ela se sente, né, muito amada. E os homens? Quais são os desejos dos homens? Geralmente é eletrônico, carro, celular, relógio da última marca. E, queridos, a gente que trabalha com discipulado, que aconselha casais, a maioria sabe desse desafio natural nos casais por causa dessa coisa chamada desejo. Quantos casamentos entram em crise porque o marido, ele não consegue enxergar, ele compra o carro do último ano, mas proíbe a mulher ir no salão de beleza, porque ele tem dinheiro para suprir o desejo dele, mas para satisfazer o desejo da mulher ele não tem, e às vezes é o inverso, a mulher, mas falta dinheiro para o marido, por causa dessa coisa chamada desejo. E aí quando eu penso nisso, querido, eu entendo que o ser humano, ele é portador, eu e você, nós somos portadores de infinitas ou várias possibilidades, e algumas dessas possibilidades de desejo, eles podem ser realizadas, conquistadas, mas nós temos que ter o entendimento que outras talvez não. Nós temos que entender que essas possibilidades já alcançadas, de uma forma ou outra, um dia lá atrás, foi objeto do meu desejo. Só que hoje eu já conquistei. E ele deixou de ser um objeto desejado. Vivemos naturalmente com o propósito de realizar os nossos desejos. É ou não é? Trabalhamos ferrado para concretizar os nossos sonhos. Alguns para atender o desejo de simplesmente possuir, como eu falei, carro, roupa, joias, uma melhor casa. Outros desejam tirar férias, aí férias por viajar. Outros desejam férias por causa que gostam de ir para outras cidades, outras comunidades, outros países, para aprender um pouco da cultura daquela cidade. É o desejo, que esse é o desejo forte na vida daquela pessoa. Outras pessoas simplesmente desejam amar, ter um companheiro e ser amada. Quantas mulheres às vezes a gente conhece que simplesmente o maior sonho dela é o que o marido dela se converta, que ela possa entrar na igreja com um marido. É o desejo maior dela, a restauração do casamento, e ela poder ser honrada pelo marido para andar no bairro de mão dada, porque nunca andou com ele de mão dada. É o desejo dela. Outros desejam alcançar a fama, outros simplesmente desejam um sucesso profissional. Se a gente analisar tudo isso, a gente vai ver que a vida, tudo na vida, tudo que existe na nossa história, um dia já foi objeto de desejo de alguém. As coisas só existem
Porque alguém um dia desejou aquilo e criou um mecanismo para que aquele objeto pudesse vir à existência. Da coisa mais simples à coisa mais complexa. Tudo na história do ser humano começa no desejo. E aí eu quero te fazer algumas perguntas nesta noite para você refletir. Qual o objeto adequado ao desejo humano? Você já parou para pensar isso? Qual o objeto ideal para mim e para você? Qual o objeto de desejo que será suficiente para satisfazê-lo? Você já pensou isso? É o carro? É a roupa? É deixar de ser solteiro e casar? Quando penso assim, eu percebo, eu entendo que esse desejo inerente, natural à nossa história, ao ser humano, parece-me que não há limite nele. Ele parece infinito, não há fim. E será que nós podemos encontrar um objeto infinito capaz de saciar o nosso ser? E aí eu quero que a gente pense um pouco e vamos acompanhar um pouco a história da humanidade. O que é que a gente aprende através da história sobre essa busca de saciar o desejo através das gerações? E a primeira coisa que eu entendo, que a gente aprende na história da humanidade, que nós não sabemos desejar. Você já pensou nisso? A história tem mostrado da humanidade que geralmente nós desejamos o desejo dos outros. Pode parar, pensar. Eu estou aqui, eu desejo o que o outro tem. E aí quando eu estava falando de carro, eu me lembro, né, eu venho de uma família que ela é escadinha, somos 7, teve o primeiro bloco, 3 filhos, um atrás do outro, era nascendo um, já sendo gerado o outro, aí papai passou 4 anos de descanso, aí foi mais o segundo bloco, mais 3 filhos, mais 4 anos, nasceu minha irmã, eu estou no segundo bloco. No primeiro bloco eu me lembro que o papai tinha fartura, então deu carro para todos os meus irmãos, mas no segundo bloco eu estava entrando no UFC, eu era novinho, tinha 16 anos, ia completar 17, e a gente às vezes pensa que a UFC é de gente pobre, não é, a UFC é a faculdade de gente rica, todos os meus amigos tinham carro. Um que não tinha carro era eu e outro amigo meu que depois ganhei ele para Cristo, que é o Nestor. Mas eu me lembro que a gente chegava lá de ônibus, todo mundo com carrão chique. E depois de 2 anos, eu através de um trabalho, eu ganhei uma bolsa do CNPq, e dessa bolsa eu comprei meu primeiro carrinho, foi em 86, 87, um Fusquinha 75. Uau! Eu chegava lá com o bichinho naquele motor. Meus colegas olhavam para mim, né? Mas era o meu objeto de desejo, eu era tão grato a Deus. Claro que depois eu desejei outro carro. Existe um pensador francês, René Girard, que descreve o desejo mimético, que é o mecanismo gerado por causa da busca da imitação. Isso é algo comprovado da história da humanidade. E por causa desse desejo mimético, essa busca de desejar o desejo do outro, a história da humanidade tem corrido um sério risco e tem gerado competição, disputa entre si. E é nisso que a gente percebe, por isso que nós não sabemos desejar, porque surge por causa dessa competição a violência, por isso está o caos na humanidade. A outra coisa que eu entendo na história da nossa humanidade, que a gente percebe que vivemos em um mundo onde há uma supervalorização da mídia, onde é sugerido um consumismo, onde aumenta a oferta de objetos de desejo. Querido, quantos objetos de desejo? A gente sai lá fora, tem objeto de desejo, vira para a direita, objeto de desejo,
em todas as áreas da nossa vida, em todas. E aí a gente percebe que tudo é mercadoria transformada para ser desejada. Tudo. Desde a coisa mais linda que eu falei do bem bom, do sexo. Tão lindo. Mas a mídia pega o sexo e transforma de uma forma errada no objeto de desejo e tenta estragar o projeto de Deus numa coisa tão nobre. A diversão, divertimento, que é algo saudável, se torna objeto de desejo. A religião, às vezes o conhecimento se torna um objeto de desejo. Eu poderia citar tantas outras coisas que a mídia transforma em uma mercadoria para ser desejada. E aí a gente percebe que cada objeto transformado em um desejo, ele se torna um pequeno Deus minúsculo, gerado pelo marketing sobre ele, dando-se a entender que esse Deus será capaz de saciar essa minha busca do desejo. Esse Deus é levantado na nossa sociedade e ele começa a ter voz ativa dizendo: você será saciado se você possuir tal objeto, um carro, uma casa, um outro carro, uma joia, um casamento, o sexo. Tem pessoas que dizem que o seu casamento não está bom porque não vive, experimenta o melhor na área sexual. O cara quer todo dia. E se aquilo, sabe? Porque o sexo no casamento dele virou um objeto incompulsível de desejo. Eu não sei qual o seu, mas a gente entende que esse pequeno Deus do marketing tem enganado gerações. E aí vem uma supervalorização do status social, onde o status social é quem determina quem você é. Já parou para observar? O cara não é cristão, mas se ele vai fumar um cigarro, querido, tem que ser o cigarro mais caro. E ele, de propósito, ele bota assim para todo mundo ver, porque isso dá status. Ele é medido pelo objeto conquistado, pelo objeto de desejo que foi conquistado na história dele. As pessoas são medidas pela grife que usa. Rapaz, esse cara olha a marca, olha o relógio dele. Aí fica aquela luta, né, dos androides com Apple, né? E aí tem uns que desejam a Apple, e se não tem a Apple, sai de baixo. Porque a grife é que determina a pessoa e que mede o poder de influência daquela pessoa. Por isso tem sido gerado desigualdades, onde no mundo a maioria das posses, das conquistas estão sobre uma minoria, talvez 10 ou 20%. A gente aprende também com a história da humanidade que nós percebemos que esses objetos de desejo é uma ilusão. Já parou para pensar nisso? Tudo é uma ilusão. Esse encontro, a história tem mostrado que esse encontro com o objeto desejado por você e por mim, ele não tem saciado o meu ser, e nem tem trazido autorrealização, nem mesmo, querido, com essa infinidade de objetos que estão expostos para eu e você conquistar. Mas isso não tem parado, tem saciado o seu ser. A gente percebe, e aí a gente percebe que quando o ser humano, quanto mais ele consegue conquistar, isso é comprovado através da história da humanidade, mais ele deseja conquistar. Pare um pouquinho, pense na sua vida. Não tenho dúvida que um dia você já se deparou como eu, comprei um Fusquinha, grato a Deus, mas surge logo o desejo de comprar. Não estou falando que isso é pecado, só estou falando sobre essa essência do desejo. Só que
isso se torna compulsivo. O cara deseja, o cara ganhar 1.000, 10.000, 20.000, não há limite. E ele ultrapassa princípios e todos, porque o desejo dele tem que ser saciado. E aí por isso que a gente vive uma sociedade que vive em busca de desejos ainda não alcançados, onde vai criando uma sociedade cheia de ansiedade por causa do desejo de possuir, de consumir, de acumular, e a gente vê uma sociedade vazia e infeliz. Porque essas pessoas pensam que ao conquistarem, ao comprarem objeto de desejo, ou acumularem bens, elas se tornarão felizes. Elas são enganadas por esse Deus do século, o Deus do marketing. Talvez você esteja pensando aí, e é o que eu vou falar agora, mas pastor, como é que é possível o salmista Davi fazer uma declaração como essa? O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Pensa um pouco sobre isso. Como é que é possível, querido, eu ser um ser de desejo, porque eu sou um ser de desejo, é a minha natureza. Mas como é que o cara diz, o Senhor é o meu pastor e nada me falta? E uma das coisas que eu entendo, que eu aprendo na história do salmista, que ele nos ensina, é que ele fala que um homem não é somente um corpo. A primeira revelação, com as suas necessidades peculiares, que o homem não é somente uma mente com curiosidades e capacidade de conhecimento, de descobertas, mas ele percebe que este homem, que é eu e você, nós somos habitados por um Espírito, e que somente esse Espírito, ele é capaz de definir que objeto é esse, capaz de satisfazer esse meu desejo que não há limite, que é infinito. Só o meu Espírito. Eu aprendo com o salmista Davi, que ele declara através dessa frase: o Senhor é o meu pastor e nada me falta, que os seus desejos, meus desejos, eles não serão saciados em coisas, em objetos finitos. E aí quando eu entendo isso, essa busca de objetos finitos, ele só vai satisfazer temporariamente o meu corpo e a minha mente, por causa dessas coisas conquistadas. O carro, o novo óculos, o novo visual, seja lá o que for. E querido, é comprovado, e a gente aprende com Davi, que isso não traz plenitude. Na verdade, só está gerando desilusões, angústias existenciais da nossa história, que nós vamos tentando substituí-las por essas ilusões citadas nas conquistas dos objetos finitos, as coisas. A gente aprende com o salmista Davi, que ele descobriu que seu desejo, que é infinito, ele teve o entendimento que esse desejo infinito só é saciado num relacionamento que começa em Deus. Sabe por quê? Porque ele é a fonte originária do meu ser. E sabe quando isso acontece? Quando eu e você, a gente descobre, a primeira revelação é que há uma incompletude, há uma não plenitude aqui dentro. Eu preciso entender isso. Eu só vou ter a revelação que eu só serei saciado no meu espírito pela presença de Deus, do Espírito Santo, quando primeiro eu entendo que há um vazio e que nada nessa terra, nenhum objeto de desejo, que não é pecado desejar, mas ele nunca tomará o lugar de Deus na minha história. É quando eu entendo que esses objetos desejados, ainda que foram alcançados,
ainda vai faltar algo no meu ser. E aí, quando isso acontece, isso na verdade acontece quando eu tenho a revelação de que somente num relacionamento frente a frente com Deus, que você vai poder descobrir e dizer para Ele que estar contigo, nada me falta. É por isso que o salmista Davi, ele pode dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Porque ele sabia que um vazio dentro dele, nada, a conquista com o leão, a conquista de um urso, a conquista com Golias, não ultrapassa a plenitude de um relacionamento com o próprio Deus, cara a cara, onde eu posso ter ou não ter, onde, como o apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele teve essa revelação que estar com ele, nada me falta. Aí em Efésios 3, capítulo 18, diz assim: podedes perfeitamente compreender com todos os santos. Querido, observe bem no que o apóstolo Paulo fala nesse versículo. Ele diz: preste atenção no que eu vou te falar. Ele vai falar de um objeto de desejo. Ele diz assim, uma coisa de engenharia. Ele diz: ó, qual seja, como santo, qual seja a largura, comprimento e altura. Isso forma um bloco. Ele está falando que é um objeto que você precisa ter revelação da largura, do comprimento e da altura do amor de Cristo. E ele termina nessa frase, dizendo, a anterior: e a profundidade. Ele lança para ti um objeto de desejo, que é o próprio Deus. Mas ele disse: a largura, a altura e a largura, o comprimento e a altura até são limitadas, o bloco é limitado, mas há algo dentro desse relacionamento, que é a profundidade do qual você relaciona com Ele, onde não há limite. E ele disse: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais, olha como é forte, cheios de toda a plenitude de Deus. Você está entendendo? Querido, eu não sei quantos estão aqui nessa noite e ainda não são cristãos, e eu quero te dizer, o que o texto está dizendo é que você precisa de Deus para começar a ser pleno. Mas Deus está falando para você, igreja, que já o tem, mas Ele está te mostrando que talvez você esteja limitado na dependência dEle. Ele está dizendo: querido, eu tenho mais para ti. Há um pleno de Deus que não há limite, onde Ele te convida nessa noite para você experimentar. E a proposta desse versículo, ele está dizendo: ei, quando você diz, vem o teu reino, nós cantamos nessa noite, vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino. Será que você está dizendo para Ele que eu quero mergulhar nessa profundidade de confiar nele de tal forma que os objetos de desejos infinitos nunca poderão roubar a minha obediência a essa profundidade de ser pleno nele? É isso que Deus está dizendo para ti. Ele está dizendo: queridos, eu tenho algo maior para você. O meu pleno, você não tem noção das coisas que eu tenho para ti. Por isso que ele faz esse convite para você ser pleno e mergulhar nessa profundidade. Quando o salmista diz que o Senhor é o meu pastor e nada me falta, queridos, ele está levantando uma voz profética, ele está denunciando algo que ele descobriu, e ele está dizendo: eu sei que Ele é o meu pastor e nada me faltará, e eu vivo isso, essa plenitude na minha vida prática. Ele testemunha que o desejo infinito, ele descobriu que é só saciado num crescimento relacional profundo com o próprio Deus. E aí que ele entende que quando ele cresce nesse relacionamento, o espírito dele é saciado e ele se torna pleno.
Aí pode estar crise no Brasil. E você olha e diz: o Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Pode faltar gasolina, você precisa liderar uma célula. O Senhor é o meu pastor. Eu não vou parar, porque eu quero que o reino de Deus venha. Nada me falta. Briguei com o marido. O Senhor é o meu pastor. Eu vou resolver depois, mas Ele é o meu pastor. Nada me falta. Não vou deixar ir do culto de celebração. O Senhor é o meu pastor. Eu quero essa plenitude na minha vida. Eu quero entrar nessa dimensão mais profunda de revelação. O Senhor é o meu pastor. Surgiu uma oportunidade de emprego, dinheiro fantástico. Mas Ele é o meu pastor. Eu preciso consultá-lo para que nada me falte. Você está entendendo o que Deus está querendo te ensinar nessa noite, igreja? Deus quer te levar a um nível maior de maturidade na tua história, onde você vai viver a mesma dimensão do salmista Davi, de ter coragem de denunciar, de anunciar, através de atitudes práticas, que Ele é o teu pastor. O teu pastor não são os objetos de desejos finitos. O teu pastor, se o Senhor é o teu pastor e nada te falta, você vai alcançar um nível de obediência completa, para que o reino dele avance aqui em Fortaleza, para que o reino de Deus avance na tua casa, para que o reino de Deus avance na tua rua, para que o reino de Deus avance na sociedade dos jovens, para que o reino de Deus avance lá no teu trabalho, querido. O reino de Deus precisa avançar, e Deus conta contigo. O salmista Davi tem voz profética aqui nessa noite, e ele espera de você que você diga: o Senhor é o meu pastor, eu inclino o meu coração ao senhorio dele, e o reino de Deus vai avançar, porque eu obedeço a sua voz. Quando o Senhor se torna o meu pastor, sabe quando é que Ele se torna o meu pastor e nada me falta? Quando nós descobrimos que Ele é quem aquieta a minha alma. Não são os desejos finitos, não é a compra de um carro, não é o pagamento das contas. Claro que eu tenho que ter esses desejos, mas, querido, não há primacia acima do meu desejo de ter relacionamento com Deus mais profundo. Enquanto eu e você, a gente não descobrir isso, nós vamos viver inquietos, infelizes, dependendo de objetos de conquista. E aí a gente vai perceber que, por causa dessa importância que às vezes nós damos nessas posses, nesses objetos finitos, e nós vamos ver que isso nunca, eu não sei como está você aqui nessa noite, talvez você desistiu de alguns projetos e está desenfreado em busca de coisas, mas, querido, isso nunca terá a capacidade de te aquietar e trazer a paz que excede todo entendimento. E aí, querido, sabe quando é que o Senhor se torna o meu pastor e nada me falta? É que quando eu passo por percalços, que nós vamos passar, é inevitável. Quando a gente passar por desertos, sequidões, dificuldades, você vai poder fazer o que as ovelhinhas de Davi diziam para ele nessa relação de pastor e ovelha. Ainda que eu olhe para frente, imagina aí um cenário, Davi representando Deus, a ovelha sendo eu e você lá no deserto. Olha para frente, estamos com fome, estamos com sede, do lado um morro de pedra, para frente nenhuma vegetação, e o pastor conduzindo você, dizendo: vem para cá, ei, essa proposta aí, me pergunta para mim se é de Deus. Não, por favor. Mas você acha que aquele é o seu oásis. Só que o que Deus espera de mim e de você, queridos, é que a gente entenda bem essa relação,
que ainda que você olhe para frente, ainda que aquilo que parece que é um oásis ou algo verde na tua frente, você prefere confiar no caráter de Deus. E aí de repente as ovelhas escutam a voz de Davi dizendo: vamos para cá, tem um atalho. E as ovelhas obedecem à voz do seu pastor e entra naquele atalho, e quando sai daquele atalho, ali tem um oásis de águas e mananciais de plantas verdes enviadas pelo Senhor. Eu não sei qual a tua situação nessa noite, querido, mas Deus tem um oásis para ti. Se você mergulhar nessa profundidade de um pleno de Deus, se prepara para a melhor aventura de depender de um Deus que conhece toda a tua história. O Deus que conhece as tuas necessidades, não a teus desejos miméticos de copiar dos outros, mas a tua necessidade. E Deus está dizendo para ti nesta noite: confia em mim, entra em outra dimensão, eu quero te ajudar a aquietar a tua alma. Ainda que você olhe e não veja nenhuma saída, mergulha nesse cubo que se chama eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio e o fim. Se você descobrir que há rios de águas, outros níveis de rios de águas que você precisa experimentar, eu vou te conduzir às águas tranquilas e trarei refrigério para a sua alma. Sabe quando o Senhor se torna meu pastor e nada me falta? Quando eu sou completo nele, eu entendo o propósito da minha vida. Eu entendo que a minha vida, eu não estou aqui nessa fortaleza por acaso, eu não estou aqui nesse mundo por acaso. Eu tenho 47 anos, tenho mais de 60 anos para viver, sei lá, se Jesus não voltar. Mas eu começo a entender que há um propósito da minha existência, e o propósito é que através da minha vida o reino dele venha. O propósito da minha vida não é conquistar objetos finitos. Eu posso até conquistar, mas isso não será o carro-chefe da minha história. Querido, Deus tem restaurado a tua casa, Deus tem restaurado a tua família, porque Ele está dizendo, Ele conta com você para que você profeticamente declare: venha o teu reino, usa-me, Senhor, onde tu queres me usar. Eu quero depender e experimentar esses oásis que eu não conheço. Gera conexões nas minhas decisões. Os meus sonhos não serão mais os meus sonhos, eu quero sonhar os teus sonhos. Quero em cada decisão da minha história ouvir a tua voz. Quero em cada caminhada nova depender de ti. E em cada decisão estar aliançada com a implantação do teu reino. E aí eu finalizo no Salmo 73, pode entrar Diana, equipe de louvor. Olha que coisa linda o salmista diz: quem tenho eu no céu, senão a ti? Comece a pensar nisso. Quem tenho eu, Senhor, no céu? Quem tenho eu na terra, além de ti? Não são os desejos finitos, não são as coisas. O salmista teve a revelação e diz: não há quem eu deseje além de ti. Eu não estou fazendo nenhuma apologia dizendo que desejar é pecado, mas, querida, essa é a dimensão que Deus quer te levar e me levar. Nada vai superar, nada. O texto diz: a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas olha como ele finaliza, bata-se no peito, seja profético. Mas para mim, diga, mas para mim. Vamos ler comigo, só essa parte. Bom é aproximar-me
de Deus. Começa a dizer isso para mim. Sabe, os desejos existem, mas querido, a primazia da sua história, o bom é aproximar-se de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho colocado a minha confiança, eu pus a minha confiança no Senhor meu Deus. Para quê? Para ter a mesma voz profética do salmista Davi, para anunciar todas as obras. Em outras palavras, eu estou aqui para dizer que o reino de Deus vem na minha história.